Módulo 5, ISO 19600, Diretrizes, Sistema de Gestão de Compliance, capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As diretrizes iniciais da 19600. Essa norma, afirmar novamente que é uma norma de diretrizes, ela não é uma norma de requisitos, assim como é a 37001. Então, por se tratar de diretrizes, é uma norma espelhada em boas práticas, mas tem todo um conteúdo nessa norma que é muito valioso para a gestão de compliance, inclusive para as questões de boas práticas e a questão do antissuborno. Mas essa norma começa, falando do seu escopo. Por se tratar de uma norma internacional, ela tem um enfoque de princípios na boa governança. E os princípios de governança, que inclusive tem um material disponível naquela relação de material complementar para sua disposição, para que você possa ver e ter acesso a exemplos de questões de governança, que eles se referem à transparência, equidade, ética, responsabilidade corporativa e, ao mesmo tempo, focada na sustentabilidade do negócio. Então, o escopo da norma é baseado em diretrizes aplicáveis às questões de boa governança e outros conceitos de boas práticas. A norma ela é aplicável a todas as organizações. Como item 2, ela também não tem referências normativas. No item 3, os termos e definições que nós vimos nos módulos anteriores. E aí, os conceitos são muito importantes para reforçar informações e interpretação normativa. Então, você pode voltar nos conceitos, nos módulos anteriores, no material, para que você consiga revisar também o que você entender que é necessário. Capítulo 4. Contexto da organização. Explicar a questão do contexto ficou mais fácil quando a gente já passa pela 37001. Mas, de qualquer forma, vou repassar os elementos normativos de uma forma focando as grandes diferenças entre as duas normas. Então, novamente, determinar as questões internas e externas que são pertinentes e que afetam a capacidade da organização atingir os resultados pretendidos no seu sistema de gestão de compliance. E aí, nesse enfoque, a organização ela precisa considerar os aspectos de uma forma abrangente, considerando aqueles regulamentares, sociais, cultural, a situação econômica, os recursos internos e novamente, é muito comum as organizações utilizarem uma metodologia SWOT, mas não afirmando aqui no curso que você deve utilizar essa metodologia para atender o elemento normativo. Ele é bem aplicável, porque ele fala das questões internas e externas, com relação àquelas pontos que são tidos como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, elucidar o contexto é importante para que você possa trabalhar as situações que você entender que são necessárias. 4.2, as necessidades, expectativas e partes interessadas. E, novamente, você vai ter aí
Estou falando de fornecedores, de clientes, a sociedade, os acionistas, os órgãos regulamentadores, etc. É importante que seja bem definido as necessidades e expectativas. Esse elemento da norma ele pode parecer que é simples, mas quando se conhece bem as necessidades e expectativas, abre-se um caminho para que possa elucidar melhor os riscos envolvidos com essas questões. Então, esse item ele é muito importante. Determinação do escopo do sistema de gestão de compliance. A questão do escopo também não muda tanto em relação à questão da 37.001, mas ele tem que estar com informação documentada e ao mesmo tempo, ele tem que ser específico, caracterizando as atividades que são realizadas e caracterizadas em relação àquilo que realmente é feito pela organização. A especificidade ela é de grande importância. Então, numa organização, eu dei um exemplo anteriormente, quando eu citei uma organização que transporta uma carga perigosa e relacionado a resíduos classe 1, isso, se a organização ela não tem condição ou se ela não transporta resíduos classe 2, isso não faz parte do escopo da organização. A especificidade é declarar exatamente aquilo que é feito ou exatamente as atividades envolvidas com o cenário, os requisitos, as necessidades, as partes interessadas e as obrigações de compliance. Reforçando, o compliance é estar adequado, é atendimento, é aquilo que você deve cumprir com relação às suas boas práticas. Estar em compliance é atender todos os requisitos envolvidos com o negócio. Então, quando se define ou visualiza o escopo, entendendo a questão do cenário, os requisitos das partes interessadas e, ao mesmo tempo, as suas obrigações de compliance, os requisitos envolvidos com o negócio, possibilita a clarificação ou a determinação do escopo de uma forma mais adequada. E a questão da informação documentada pode-se declarar aí o escopo no manual do sistema de gestão, se ele existir, numa análise crítica, numa ata de reunião, num documento institucional da empresa, mas precisa estar documentada, seja em qual for o meio, físico ou meio eletrônico. Item 4.4, que é o sistema de gestão de compliance e princípios de boa governança. Olha só, aqui nessa parte de princípios de governança, estou mostrando aqui com a setinha para você, você já pode perceber que é uma questão nova. Primeiro, essa parte de desenvolver o sistema de gestão de compliance, é necessário que seja visualizado os processos envolvidos com todo o escopo. E aí, nós temos um curso que explica mais sobre a parte de processo. Quando você for fazer o treinamento da ISO 9001, nós temos alguns slides que explicam de uma forma melhor essa gestão de processos, a definição e a importância dele. Mas é importante ter uma boa interação entre as áreas. Então, um processo de compras, ele tem uma interação com processos de materiais. A área de materiais ou almoxarifado, ele tem uma interação com a área de produção.
A área de produção, ela tem uma interação com a área de planejamento, ou PCP. Então, a entrada de um processo, a informação de entrada, ela gera uma saída. Essa saída, a união, essa abordagem relacionada a todos os processos, nós chamamos de interação. E o conjunto, ou essa interação, ela tem que funcionar como um sistema de gestão. E aí, a gestão bem organizada possibilita que as coisas aconteçam, que as informações fluam de acordo com os requisitos determinados. É uma engrenagem que possibilita promover um produto, uma gestão, uma organização baseada em valores, ética, requisitos legais e, como a norma aqui ressalta, os princípios de boa governança. Então, no nosso material complementar, eu deixei um arquivo para você consultar novamente quais são esses princípios de governança. Então, novamente, vou inserir, vou ressaltar alguns para que você possa visualizar. Seria a transparência, a equidade, a questão da ética, a responsabilidade corporativa. Então, no caso, essa parte de princípios, normalmente a organização ela prefere definir essas questões de uma forma formal, num documento onde possa elucidar os princípios. Isso é uma transparência importante, isso soa muito bem, isso demonstra a organização. E aí, nessa questão da gestão, espera-se que tenha o acesso direto da função de compliance ao órgão regulamentador, uma independência da função de compliance, autoridades e recursos alocados à função de compliance. É muito interessante quando for traçar a interação de processos, perceber ali uma área, um setor que seja de gestão, que seja específico de compliance, para demonstrar a participação ou a influência do processo de compliance no sistema de gestão. Assim como você tem uma direção, você vai ter um quadrante ou uma área de compliance. 4.5. Obrigações de compliance. Identificação das obrigações de compliance. Nesse requisito, aliás, elemento normativo, o que você tem que entender, levar bem ao pé da letra o que o item da norma pede. Ela ressalta que é justamente a identificação das obrigações. Então, o que seria isso? No quadro aqui, na nossa slide, eu coloquei alguns exemplos de requisito. Olha, identificar as leis, regulamentos, permissões, licenças, ordens, regras, decisões de tribunais de justiça ou tribunais administrativos, tratados, convenções, protocolos, questões relacionadas a sindicato, as partes interessadas, a questão de órgãos regulamentadores, enfim, na mais complexidade necessária para a questão do compliance. E os exemplos de comprometimento, acordos com grupos comunitários, organizações não governamentais, acordos com autoridades públicas, clientes, jurídicas, requisitos organizacionais, os princípios, os compromissos ambientais, as questões voluntárias que às vezes estão espelhadas ou respaldadas por documentos
específicos de organização, acordos contratuais, as normas, enfim, as referências que se referem-se a questões que devem ser atendidas. Então, existe no mercado organizações que fazem esse trabalho para empresas, identificam as leis aplicáveis, como também existem profissionais capacitados para tanto. E aí surge muito, é bem comum um setor jurídico ele está envolvido com as atividades ou com essa identificação das obrigações de compliance, porque são muitos elementos. E isso é importante que uma organização ela tenha condições ou tenha braços ou defina recursos para que isso funcione. E aí, dentro dessa linha, existem também softwares que fazem essa gestão de serem espelho de requisitos legais aplicáveis ou serem consultas para requisitos legais aplicáveis. Como também em uma das organizações que eu fiz uma auditoria, existia um setor legal e esse setor era um pessoal da área jurídica e o pessoal detinha vários requisitos legais envolvidos com o negócio. E aí se trabalha com esse recurso para que identifique as obrigações relacionadas à questão das implicações e o comprometimento. Então, sempre guarde bem, identificar um requisito legal é uma questão, mas se você vai ter um comprometimento que pode ser um acordo que é a sua referência legal ou a referência do comprometimento de compliance estabelecido para a sua empresa. Manutenção das obrigações de compliance. Aqui, a organização ela precisa, além dos processos para identificar as leis, regulamentos, códigos e obrigações, ela tem que assegurar a continuidade, porque lei pode ser revista, regulamento pode ser revisado, esse é uma questão de um processo que contribua com identificar e assegurar a continuidade. E quando você assegura a continuidade, há uma análise de impacto para que possa ser avaliado as mudanças que são necessárias na gestão. Então, uma coisa está associada à outra. Assegurar a continuidade é assegurar a aplicabilidade do requisito legal quando houver algum tipo de mudança. Identificação, análise e avaliação dos riscos de compliance. Item 4.6. Veja, nesse elemento, começa-se a falar fortemente da questão de riscos. Os riscos ou efeitos de incerteza que vão ser abordados nos próximos, que vai requerer, a norma vai ressaltar a abordagem. Então, antes de falar bem do elemento, reforço novamente para você que nos materiais complementares existem, que eu deixei para você, uma relação de consequências e riscos que possam ser utilizados. Como também deixei uma matriz para que você possa consultar, porque de repente você pode utilizá-la ou utilizar uma matriz que você já tem costume. Mas eu estou falando aqui da parte de risco que possa ser intrínseco nas questões envolvidas com as suas obrigações de compliance. E uma coisa que a norma ela trabalha, ela vem com uma grande diferença da 37.001, é que aqui ela pede não só identificação dos riscos, mas ela ressalta
que é importante que se identifique as causas e consequências do não cumprimento. E analisar os riscos por algum tipo de critério. Pode ser a probabilidade, fontes de não cumprimento, a origem, a gravidade, a consequência, para caracterizar o nível de risco e avaliar quando acontecer os riscos perante a mudanças. Então, esse item da norma ele é complexo e muito importante para tudo que eu vou falar aqui de compliance. Então, use a planilha da melhor forma possível. Lá não está definido algo tão apropriado para uma determinada organização. Por ser um material que possa ser usado como referência para aprendizado, ele está um material bem genérico. Ele precisa de uma moldagem para ser utilizado em prática. Mas existem ali vários riscos, várias situações que possam ser, de repente, analisado por você para ver se vai funcionar, né, para quando você for aplicar. Mas alguns eu vou citar aqui, possam ser aí multas, imagens, a questão de imagem, o comprometimento abalar a questão da cultura de compliance ou as ações planejadas para a melhoria de compliance, a existência de fraudes, negociações indevidas, litígios e por aí vai. Cada situação é uma. Mas aqui o que eu sugiro é você pensar em avaliar bem os riscos relacionados àqueles comprometimentos que a organização vai ter. Capítulo 5. Liderança e comprometimento. Veja bem, aqui fala de conselho de administração. E, nesse ponto, é importante que a liderança ela consiga defender os valores que são fundamentais à organização. Estabelecer objetivos, procedimentos, recursos, comunicar a importância do compliance, dirigir e apoiar pessoas, definir mecanismos de responsabilização por prestar conta, promover melhoria. Ora, o elemento normativo ele caracteriza questões de comprometimento e típicos de uma liderança. E no caso, a norma ela pede uma demonstração de liderança por alguns itens específicos de boas práticas. Então, a grande aliança dessas responsabilidades e lideranças está relacionada à questão dos princípios de boa governança. Política de compliance. Novamente, afirmar que a política ela representa para o sistema a referência intencional de manutenção e melhoria de uma gestão. Na 19.600, espera-se que ela tenha um comprometimento em satisfazer os requisitos e a melhoria contínua, esteja documentada numa linguagem simples e comunicada. Isso é uma fala bem diferente em relação a algumas normas, porque ela traz essa terminologia de linguagem simples, porque é algo que precisa ser entendido por todos. Alinhadas e comunicada aos empregados para todos os empregados. Guarde bem, comunicado e disponível para todos os empregados e partes interessadas, alinhada com valores, objetivos, estratégia, aprovada pelo Conselho de Administração. Então, voltando aqui, no início da questão do 5.2, a norma ela traz uma responsabilidade de definição de política, porque ela fala
convém que o conselho de administração e a direção, de preferência em consulta com os empregados, estabeleçam a política de compliance. Veja, essa questão de preferência é porque a norma ela requer, ela trabalha, ela define mecanismos para que o conceito, a importância da política seja bem apropriada, bem próxima dos empregados. Então, eu já vi uma situação de uma organização ela fazer ou criar a política num processo de reunião por um conselho definido pela organização. Quando se fala de compliance, é muito comum a organização ela ter um conselho de compliance. Hoje em dia, com essa parte de risco muito aflorada, muito atual para todas as organizações, está sendo bem comum ouvir conselho de risco, grupo de compliance e risco. Então, cada organização trabalha-se de uma forma. E a política é algo muito importante ser bem definida e comunicada através dos mecanismos de comunicação que a empresa detém. 5252. No desenvolvimento da política, ela vai considerar suas obrigações, a sua estratégia, valores, a sua estrutura, o nível de risco, outras políticas, normas. Normalmente, quando a organização ela tem uma política já definida, elas fazem adequação e espera-se que ela seja bem adequada à norma. Também fique bem atento com essa parte de ter o comprometimento, ou manter ou relatar o comprometimento com alguma situação, como vimos anteriormente, para que fique ao mesmo tempo fácil, mas também entendido que a norma também atende aos elementos normativos. 5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Convém que a direção defina as responsabilidades e que essas responsabilidades e autoridades para a função de compliance ela seja específica para assegurar que o sistema seja consistente com a norma e que essa função de compliance relate o desempenho para o órgão regulamentador e a alta direção. Então, nesse ponto da norma, ela trabalha o princípio de transparência, ou seja, o princípio da boa governança, quando ela pede que relate o desempenho para o órgão regulamentador. E como é que pode ser feito isso? Em outros, mais para frente, existem elementos que possam ser usados para demonstrar isso. Pode ser através de um relatório de compliance, pode ser através de uma análise, uma relação de indicadores, ao mesmo tempo, essa parte de informando quais foram os atendimentos realizados. Então, o órgão regulamentador, vamos dizer aí, existem vários para cada ramo de atividade, você tem aí um órgão regulamentador. Eu falei da Anatel, que é um órgão. De repente existem alguns requisitos que as empresas do ramo precisam atender. De repente esse relatório pode ser a tradução ou a metodologia que a organização tem para atender os organismos aos requisitos e se eles estão atendidos. Mas é normativo e precisa ser feito. 532. Atribuição de responsabilidade pelo compliance na organização. A participação ativa e a supervisão do conselho são parte integrante do sistema.
Contribuição para que os empregados realizem obrigações de compliance de forma eficaz. Então, é importante que a organização ela tenha uma pessoa ou um comitê de compliance para poder fazer com que os empregados sejam influenciados, se comprometam com as obrigações de compliance. E aí existem, para isso, metodologias que possam ser treinamentos, pode ser através das comunicações, e a qual nós vamos conversar um pouco mais para frente. Papel e responsabilidade do Conselho e Autodireção. Nesse slide, o papel do Conselho, a questão de estabelecer uma política, a questão do ressaltar o comprometimento com o compliance e o não comprometimento e o comportamento incompatível sejam tratados. Então existe uma questão aqui de comprometimento. A questão de tomada de decisão, as informações e dados necessários, uma consultoria em leis, regulamentos, códigos e normas. Aqui não fala, a norma não fala que essa consultoria, a metodologia dessa consultoria. Independência e não conflitos na função de compliance. Então, o conselho, espera-se que permita essa independência, sem essa parte sem nenhum tipo de interesse relacionado à função de compliance, e ao mesmo tempo as responsabilidades da alta direção, que alocar recurso, fazer com que o sistema ele entregue os seus relatórios, o desempenho, a atribuição de responsabilidades e ao mesmo tempo aquele relato por órgão regulamentador e a alta direção. Então, são questões envolvidas com as funções da alta direção. 5.3.4, função de compliance. Nem todas as organizações irão criar uma função de compliance específica. A norma deixa isso claro. Porém, pode haver atribuição a uma posição existente e convém que a função, trabalhando em conjunto com a alta direção, isso é algo que é muito interessante a norma ressaltar, porque não tem que ter confusão com as partes, porque cada parte tem a sua responsabilidade, tem sua autoridade. E nesse caso, a função de compliance, ela precisa identificar, traduzir políticas, as obrigações de compliance, traduzir em políticas, procedimentos, processos necessários, forneça o contínuo treinamento para os empregados, apoio contínuo para que isso funcione, as responsabilidades de compliance em descrições de cargo, indicadores de desempenho, analise o desempenho para identificar ações corretivas, identificar riscos, assegurar que o sistema seja analisado, assegure o acesso ao aconselhamento profissional e acesso a recursos sobre procedimentos. E é importante que essa função ela seja bem caracterizada a questão de integridade, comprometimento, comunicação eficaz, sem conflito de interesse e que tenha uma competência, saber essas questões de competência é um nível de entendimento de obrigações, que consiga traduzir as obrigações numa prática bem fácil de entender, e ao mesmo tempo a questão da comunicação, que é algo também importante para que as coisas possam fluir, para que todos os elementos elucidem as reais obrigações de compliance. Nesse slide, nós temos as responsabilidades da direção, que são várias. Aqui eu vou destacar a questão de apoiar a política, a questão do coaching para comportamento compatível, aqui no nível vem bem próximo da parte de apoio, orientação, liderança, para incentivo para a questão de atender
as compatibilidades relacionadas à boa governança, incentivar a questão das preocupações de compliance e supervisão de acordos de terceiros, enquanto as obrigações do empregado adiram, ou seja, se comprometam às obrigações de compliance, participam de treinamentos, utilizar os recursos disponíveis e relatar as preocupações, os problemas e falhas. Então, eu penso que o 535 e o 536 ele traz um enfoque bem diferente de cada função. E são situações que é importante que os empregados saibam quais são suas responsabilidades no compliance. E pode ser usado dessas questões para traduzir ou para serem implementados em manuais da organização, em descrições de cargo, em códigos de boa conduta ética, caracterizando essas responsabilidades, para que os empregados possam ter um bom entendimento. Capítulo 6. Ações para abordar riscos de compliance. Aqui, novamente, esse elemento super importante, considerar os elementos do contexto, aqueles das partes interessadas, os princípios da boa governança ressaltados em 4.4, que é a questão novamente do sistema de gestão, a questão da avaliação de riscos e ao mesmo tempo o 4.6 para determinar os riscos que precisam ser abordados, visando a promoção da melhoria contínua, a redução de efeitos indesejáveis, a prevenção, os resultados pretendidos, integrar essas ações nos processos. E aqui a norma ressalta que é necessário ter documentado os riscos e ações. Novamente, ressalto para você, eu deixei aquela matriz que está no nosso material complementar, ela pode ser usada para atender o 6.1 também, porque ela tem um plano de ação que aborda aqueles riscos que foram identificados anteriormente. Anteriormente, você tinha que identificar riscos e definir critérios para os riscos. Agora, você tem que definir as ações para os riscos e manter como informação documentada. Caminhos para chegar lá. Bom, aqui eu vou ser bem objetivo. Repare aqui, impacto e probabilidade. Pode ser utilizado na parte de riscos, e aqui você tem uma metodologia de caracterização do nível de risco. Atingir, nessa questão dos riscos, espera-se que você consiga atingir os objetivos, melhorar a segurança, a sua imagem e aumentar o seu valor econômico, porque de forma justa o compliance ele ressalta uma boa prática para que possa ser caracterizado em resultados apropriados, porque se nós estamos falando de boas práticas, espera-se que possa ser traduzido numa questão de sustentabilidade. Os objetivos de compliance, nesse ponto, novamente, devem ser mensuráveis, monitoráveis, comunicados, atualizados e também ter o seu plano de ação. Alguns exemplos que está relacionado a algumas situações que de repente pode ser influenciar provedores, melhorar o nível de segurança de informação, aumentar a percepção dos princípios de boa governança. Aí para isso tudo é importante que você tenha um checklist ou mesmo um formulário ou um planejamento estratégico
ou uma tabela com esses objetivos, e eu deixei alguns exemplos de objetivos de compliance no material complementar. Então, você pode utilizá-los, mas eu sempre prefiro falar de objetivo bem relacionado àqueles conceitos tradicionais de meta. Então, eu não consigo desassociar tanto um objetivo de uma meta. E levando em consideração que o conceito de meta o M, ele se traduz numa questão de mensurável, do E de execuível, do T temporal e do A alcançável. Então é importante você visualizar para que defina um objetivo que possa traduzir em resultados. Então, manter esses objetivos de forma documentada para que possa acontecer um devido acompanhamento. Então, use os exemplos você pode usar os exemplos que eu estou deixando no material complementar. Chegamos ao fim do módulo 5. Agora você deve responder ao quiz e te espero lá no módulo 6.